Boa noite, galera J! Sejam bem-vindos a mais um culto jovem, que vocês possam se alegrar e celebrar em nome de Jesus.
2 ou 3 ou mais. E meu coração disposto a por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantando, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Fala família, segundo dia dessa série, Fé em Meio ao Caos. Depois de um louvor maravilhoso como esse, eu gostaria que você continuasse conectado com a gente, porque Deus tem muito ainda para falar ao nosso coração. Mas antes disso, eu queria fazer um momento de intercessão com você. Em nossos cultos, a gente sempre faz um momento de intercessão. E Deus colocou no nosso coração para interceder sobre o Setembro Amarelo. É isso aí, valorizar a vida que vem do próprio Deus. O sopro de vida que nós recebemos do próprio Deus. Então eu quero que você entenda que Deus é aquele que te deu a vida e nós precisamos valorizar a vida. Na realidade, a palavra dele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então eu quero fazer uma oração por você. Eu não sei se você sabe que você nasceu para a glória, a honra, louvor e adoração do nosso Deus. Então eu quero que você olhe para a tua vida e se você não vê sentido, eu quero que você agora comece a imaginar que Deus, ele é o único que pode dar um sentido para a tua vida. Então eu quero interceder agora, talvez você esteja meio chateado, talvez você não esteja vendo sentido para a tua vida, mas eu quero dizer que foi Deus que te criou e que Ele sabe o sentido da tua vida, então você precisa procurar em Deus. Então eu quero orar junto com você agora, pedindo para que Deus enche o teu coração, para que Deus movimente o teu espírito, para que você seja tocado e para que você valorize a vida e não pense em algum momento em tirar a vida que o próprio Deus te deu. Então ora comigo agora. Senhor Deus, Pai, eu te glorifico, ó Pai, porque aqui há jovens, há pessoas, ó Pai, que estão aqui conectadas, ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós declaramos, Pai, vida sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Se há alguém, Pai, que está pensando em tirar a sua vida, Pai, agora eu peço que o teu Santo Espírito visite, Pai, que o teu poder se manifeste agora na vida dessa pessoa, que os teus santos anjos estejam entrando agora em cada lar, Pai, porque eu declaro vida em abundância, eu declaro a ação de Deus, a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, Pai, para que ele possa entender que há um plano divino sobre a vida dele, Pai. Então, em nome de Jesus, nós declaramos a vida, porque nós somos jovens em ação e acreditamos que a ação do Espírito acontece em nós e através de nós, e nós sabemos que o Senhor tem muito para fazer através das nossas vidas, e é por isso que eu declaro vida, vida e vida sobre a vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento, para a glória do teu nome. É isso aí, galera, a gente tem muito para fazer para Jesus. Então eu quero que você cole cada vez mais com a gente, porque muitas coisas estão para acontecer. Uma delas é que a gente vai ter um devocional também, um devocional com as mulheres, as jovens mulheres, não é? A gente vai fazer 4 sábados de devocional com a Débora. Fica ligado na nossa página, a gente vai divulgar isso para você e você vai poder participar. Você vai ter todas as instruções para poder participar lá.
Então não perde por nada e fica conectado com a gente. Mas tem uma outra notícia, semana que vem a gente está junto de novo, uhul! Dia 19, a nossa família reunida, você tem que estar aqui para adorar a Deus junto com a gente. Por quê? Porque esse é o lugar onde Deus escolheu para que você tivesse uma família, para que você caminhasse juntos, né, nessa caminhada de fé, para que juntos nós possamos nos ajudar, possamos nos incentivar e para que um dia nós estejamos juntos a Deus, né? Cheguemos ao céu e estejamos firmes nessa caminhada para chegar um dia lá com Ele, não é? Com o nosso Pai. E agora eu quero te incentivar também para um momento muito especial, que é o momento de dízimo e de oferta, um momento que eu creio muito. Na passagem, na palavra de Deus, diz que havia uma viúva, tinha apenas 2 moedinhas e ela vai lá e deposita essas 2 moedinhas. Eu creio que isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Na realidade, ela tinha 2 moedas e como ela se sustentaria no próximo dia, como ela se sustentaria na semana seguinte, como ela se sustentaria no mês seguinte. Ela decidiu se sustentar pela fé. Ela não tinha algo de concreto, como diz Hebreus 11:1, mas ela já estava visualizando pela fé, já estava materializando o cuidado, a provisão de Deus, o agir de Deus naquilo que ela tinha colocado e entregado nas mãos do Senhor. Eu acredito que viver pela fé é justamente isso. Enquanto eu estou falando, vai aparecer alguns bancos onde você pode fazer a transferência, você pode fazer também a sua oferta pelo PicPay. Então eu creio que você pode viver pela fé. E nesse mês, onde nós somos desafiados numa campanha Arca da Conquista, eu quero te desafiar a viver pela fé. A ter experiências através do seu dízimo, através da sua oferta, que é algo maravilhoso. Eu creio que Deus nos deu a oportunidade de contribuir com a obra dele, dizimando e ofertando, só para que nós pudéssemos crescer na nossa fé. E eu tenho vivido essas experiências e eu creio que você também. Então, cara, não marca bobeira, não vacila não. Seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque eu creio que Deus, o próprio Deus, tem nos sustentado no seu trabalho, no recurso que tem chegado na tua mão, amém? Então faz a sua oferta aí, porque eu tenho convicção que você vai ser muito abençoado. Aliás, todo aquele que é fiel a Deus e acredita no sustento que vem das próprias mãos do Senhor, tem vivido grandes experiências. Então eu creio que você tem sido um deles. Vamos orar por isso então? Está aqui o meu envelope. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de poder ofertar e dizimar na sua casa. Oh, Pai, que privilégio, Pai. O Senhor não precisava de mim, não precisava de nós. O Senhor tem todo o poder, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de ofertar na sua casa. E eu te agradeço, Pai, porque isso tem me feito cada vez mais depender do Senhor e crer que o meu sustento vem das tuas mãos, ó Pai. Então eu te agradeço por essa oportunidade, que cada vez mais nós tenhamos condição de levar a tua obra adiante, de fazer o teu ID, Pai, de ser um sustento para a tua obra, Senhor, de ser um sustento para a tua igreja, para que pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, para que pessoas tenham um encontro verdadeiro contigo, para que a casa de Deus e as mídias, Pai, cheguem a lugares onde talvez nós não cheguemos fisicamente, mas através do nosso recurso financeiro e através da fé que nós depositamos, através do dízimo e da oferta, nós chegaremos juntos, ó Pai. Então, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor está presente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse grande privilégio em nome de Jesus. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. E sabe por quê? Porque agora tem uma mensagem para o teu coração. Pastor Ferrari preparou uma mensagem que vai te edificar, mas vai abrir os teus olhos para que você cresça na fé em meio a essa campanha, fé em meio ao caos. Então agora o Pastor Ferrari vai trazer uma mensagem para o teu coração. Se liga aí, fica conectado, porque Deus vai falar o teu coração agora. A paz do Senhor a todos, uma alegria muito grande poder estar aqui nessa oportunidade para poder dividir com cada jovem um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração como inspiração. Eu não consigo dimensionar ou transmitir o tamanho dessa alegria. Eu gostaria de estar aí presente com vocês, estar aí no púlpito com o meu microfone, olhando para a cara de cada um, bem pertinho de vocês. Sei que a gente não pode ainda se abraçar, tem as dificuldades por causa da Covid, mas eu gostaria muito de estar com vocês porque eu sinto muita falta. Eu me lembro muito bem de tantos momentos abençoados que nós tivemos juntos. Eu amo estar com os jovens e tenho certeza que é um dos ministérios que Deus colocou em minha vida de poder abençoar a vocês. Então estar aqui é uma oportunidade para mim de poder fazer alguma coisa que eu amo poder fazer. Eu agradeço o Torres pelo convite, Pastor Clóvis, demais pastores
pela disponibilidade, por tudo, enfim, pela oportunidade que me dá também de poder falar com vocês. E principalmente num momento tão importante como esse, nós temos anualmente essa campanha da Arca, e é uma campanha que sempre foi marcante e importante na minha vida, e eu tenho certeza que tem importância grande na vida de vocês também. Veja, talvez alguém não me conhece muito bem, eu imagino que existem jovens que vieram para a igreja há pouco tempo, não tiveram a oportunidade de estar comigo, de me conhecer. Eu quero, começando agora, usar alguns minutos apenas para falar quem eu sou. Meu nome é Alessandro Ferrari, pastor Ferrari, eu sou de Jundiaí, eu conheci a Cristo na igreja Casa de Deus, quando eu era ainda uma criança, levado pela minha mãe. Cresci nessa igreja, tive a minha infância, adolescência, mocidade, conheci a minha esposa, casei na igreja, tivemos os nossos filhos, educamos os nossos filhos que foram crianças, adolescentes, jovens aí na Casa de Deus. E temos, enfim, uma história muito grande com a Casa de Deus. Eu não consigo me ver, olhar para a minha história, para mim, olhar e ver quem eu sou hoje, sem olhar para a Casa de Deus. Eu sou fruto, resultado da Casa de Deus. Eu não consigo me enxergar sem essa igreja, sem esse ministério, sem cada tijolinho, sem cada pedacinho dela. Olha, eu sou ovelha do pastor Jorge, do pastor Clóvis. Como eu disse, fui pequenininho para a igreja. E depois trabalhei na igreja, sempre tive envolvido nos ministérios, adolescentes, jovens, depois ministério de ensino, como professor de escola bíblica, trabalhei anos como diretor de escola bíblica, e até o momento em que fui ordenado ao ministério. Eu fui ordenado ao ministério em 2006, num ato milagroso, maravilhoso, uma alegria profunda para a minha vida ter sido ordenado na Casa de Deus. E veja, também me tornei engenheiro na minha vida secular, profissional. Era técnico em química, cerâmico, e me tornei engenheiro químico. Trabalhei mais de 20 anos numa empresa aí na Vila Rami, na indústria cerâmica, atuando no segmento de louça sanitária. Em 2007 fui convidado por uma empresa multinacional para sair da área técnica e vir para a área comercial. E desde então comecei a atuar na área comercial, e depois em 2015 eu fui convidado para vir trabalhar na Europa, e estou alocado desde então na Bélgica. Vim para cá no primeiro momento sozinho, depois vieram a minha esposa Angélica, meu filho Caleb e minha filha Natália, e vieram também a Babi e a Belinha, que são as nossas duas cachorrinhas. Essa é a nossa família alocada aqui na Europa. E veja, quando eu olho para minha família, para minha vida profissional, para minha vida com Deus dentro da igreja, no meu ministério, eu não consigo entender tudo aquilo que Deus fez se não fosse o movimento de fé. Eu tive momentos cruciais, momentos que eu costumo chamar como sendo momentos chave, essenciais da minha vida, onde eu tive que tomar decisões que envolveram diretamente uma questão de fé. Então, a primeira dela que eu posso dizer para você foi no momento do meu casamento, ainda quando eu era um jovem, e eu tive que me casar. Eu tive que buscar a Deus, tanto eu e minha esposa, para que pudéssemos ter fé suficiente para que casássemos. Eu casei ainda muito novo, eu tinha de 18 para 19 anos, minha esposa era uma filha única, que não tinha pai, estava só com a mãe, e a mãe estava doente, com um problema de câncer muito sério, e o momento do casamento foi um momento muito difícil para nós, mas como ele disse, um momento de fé, e a fé foi importante para que nós tomássemos a decisão pelo casamento. Depois, um outro momento chave na minha vida foi o momento que eu decidi, ou que eu aceitei o chamado para ser pastor. Foi um susto. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu cheguei em novembro de 2006 para participar de um culto, de sábado à noite, onde eu tinha um colega que ia ser ordenado ao ministério, e de repente, no meio desse culto, o pastor Jorge me chamou e me perguntou: olha, Deus está me dizendo que você tem que ser ordenado ao ministério hoje. Você quer? Então você imagina, você está diante de uma pergunta dessa e diante de um peso tão grande, aceitar esse ministério de ser pastor. Meu amado, eu aceitei. E tive muita fé para poder aceitar. Eu tive que ter muita fé para poder aceitar, porque o peso realmente era muito grande. Não foi um dia fácil na minha vida. Eu me lembro plenamente até hoje. Aceitar esse convite e ser ordenado ao ministério por susto. Mas foi um milagre, glória a Deus por ele. E outro momento da minha vida que eu entendo que a fé foi fundamental foi quando foi na minha vida profissional, quando eu recebi o convite para trabalhar nessa empresa multinacional que eu trabalho até hoje, e eu tive que tomar uma decisão.
Eu estava há 22 anos na mesma empresa e eu tive que tomar a decisão de pedir demissão. Você sabe o que isso significa aí no Brasil. Depois de anos trabalhando numa empresa, nós temos alguns direitos sociais. Então, no momento que você pede demissão, você perde totalmente esses direitos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei para essa empresa e eu pedi demissão, mas para isso eu tive que ter muita fé para saber que essa seria a melhor decisão. E veja, dessas 3 decisões, uma envolve o aspecto emocional, que é família, o casamento. Outra envolve o aspecto espiritual, que é o meu ministério, o meu pastorado em relação a Deus. E outra envolve um aspecto material, que é o meu trabalho. Nesses 3 pilares, que são pilares para a vida de qualquer ser humano, emocional, espiritual e material, eu tive que ter fé, muita fé. E eu posso dizer para você que essas 3 decisões foram significativas na minha vida, para que eu me tornasse quem eu sou hoje e para que eu estivesse aonde eu estou hoje. Fé. Então veja, eu quero dizer para você desde já que a fé é um elemento fundamental para dizer quem você é e quem você será. Aonde você está hoje e aonde você estará daqui 1, 5 ou 10 anos. O teu destino dependerá do tamanho da tua fé e como você fará as tuas escolhas baseadas nisso. E olha, quando eu olho para a campanha da Arca, eu sou fã, eu sou um admirador dessa campanha. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Clóvis, que foi levado e inspirado a isso há mais de uma década atrás. Porque a campanha da Arca, ela é um momento especial. É um momento onde a nossa fé é estimulada. Deus traz esse momento para a igreja por uma única razão. Preste atenção. A única razão pela campanha da Arca é fazer você acordar. Você está em sono profundo, você está dormindo e você nem sequer sabe que você tem um instrumento tão poderoso em tuas mãos que se chama fé e que você pode usar. A campanha vem para despertar você. É como se fosse um chacoalhão. Imagine que você está, sabe, quando você está no busão indo para o trabalho ou indo para a faculdade e você está sonolento, assim, com a cabeça assim, o busão está caminhando e você está desse jeito. A campanha da Arca é igual aquele cidadão que chega no busão, pega assim nos teus ombros e fala assim, ó, acorda aí rapaz, acorda aí moleque, acorda moça. A campanha da Arca faz isso com a gente. Ela nos desperta para que possamos entender aquilo que temos à nossa disposição. Porque você sabia que você tem esse recurso maravilhoso que se chama fé e que ela pode te levar para onde você quiser ir, que ela pode te permitir ultrapassar obstáculos que você sequer entende que você é capaz? Sim, a campanha da Arca é esse instrumento. Porque olha, a fé é, como eu disse, um recurso que está à disposição e muitas vezes nós não usamos porque estamos dormindo. Eu quero dizer para você que talvez você nem sabe que você pode se tornar um pastor ou missionário, e você pode se você tiver fé. Você pode se tornar, quem sabe, um prefeito da cidade de Jundiaí. Olha aí, como nós estamos precisando de prefeitos convertidos, motivados pelo coração de Deus. Você pode ser um prefeito da cidade de Jundiaí. Ou você pode, meu amado, você pode, de repente, conquistar aquela casa com piscina que você gostaria de ter, ou talvez um trabalho dos teus sonhos, ou talvez falar 2 ou 3 idiomas. Eu não sei o que pode estar no teu coração, mas eu sei que se você olhar para a fé, e se você estiver devidamente estimulado e acordado para usá-la, você poderá alcançar e chegar a lugares que você jamais imaginou que podia. Sabe que eu até 25 anos, eu mal falava português? E que hoje eu falo 5 idiomas? Meu amado, e deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou mais inteligente de você não. Eu me considero até meio lentinho, até meio devagar. Mas sabe o que acontece? De repente se chega em algumas situações e eu comecei a dar murro na mesa e falar, não, eu vou falar, eu vou entender, eu quero aprender. Eu comecei a chutar a porta, eu falei, eu quero entrar, eu quero ser, eu quero fazer. E meu amado, posso contar uma coisa para você? Quando você usa a tua fé, como eu usei, chutando porta, dando murro na mesa, sabe o que acontece? A gente pode. E é isso que eu quero falar com você nessa oportunidade, rapidamente. E veja, eu falei a respeito desse assunto, um tema que eu intitulei para falar aqui na Europa. Fiz um pequeno estudo a respeito dos obstáculos da fé. Eu quero partilhar com vocês, jovens, um pouco desse estudo que eu fiz. Eu fiz até uma vinheta para esse estudo aqui. Dá uma olhada na vinheta.
Bonita a vinheta, hein? Gostaram? Pastor tá talentoso. Não muito, brincadeira. Mas veja lá, você viu até que eu já coloquei logo no começo quais são os obstáculos da fé. E eu quero que você comigo acompanhe e entenda como eles podem criar barreiras que te impeçam de crer. Porque hoje começa a campanha da Arca. Nós estamos entrando nesta campanha, a Arca já entrou. E nós estamos agora falando a respeito disso. E você tem que entender, o trem está passando. E você tem que entrar nesse trem. E para que você entre nesse trem, tome posse da tua fé e seja abençoada e abençoado, você tem que vencer alguns obstáculos e algumas barreiras. Eu quero começar lendo um versículo. Um versículo que está lá em Mateus capítulo 21. Esse é um texto bastante conhecido. Você certamente já ouviu alguma mensagem a respeito desse texto. Ele fala de fé. Jesus deu uma aula a respeito de fé aos discípulos. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 18 até o verso 22. Diz assim o texto bíblico. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus dá uma explicação. Ele respondeu assim, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha, eu vou terminar lendo novamente o verso 22. Jesus diz assim, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Uau! Que palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a gente vem aqui para esse texto e a gente olha para aquilo que foi feito. Jesus deu um choque. Jesus chocou aqueles discípulos. E como ele chocou? Ele foi diante de uma figueira e chegou dentro daquela figueira, não tinha frutos. E Jesus disse para a figueira, seque. E ela secou. Eu imagino que ela estava verdinha e de repente as folhas secaram e começaram a cair. Os discípulos olharam para aquilo e disseram assim, uau, o que aconteceu? O que Jesus está fazendo? Jesus disse, isso é uma questão de fé. Eu estou dando uma aula de fé para vocês. E ele disse, se vocês tiverem fé suficiente, vocês podem fazer o mesmo. Ou mesmo olhando para uma montanha, um monte, dizer para aquele monte, saia daqui e vá para colar, e aquele monte vai sair daquele lugar. Basta que vocês crerem, tudo que pedirem receberão. Jesus estava tentando acordar aqueles discípulos, chamar a atenção, despertá-los para aquilo que significava a fé. Veja, quantos de nós não temos montanhas diante de nós que precisam ser removidas? Eu tenho certeza, jovem, que você está aí agora olhando para esse telão e você está pensando assim, poxa, se o pastor soubesse o problemão que eu tenho a partir de segunda-feira lá no meu trabalho com o meu chefe. Ou talvez você esteja pensando assim, pastor, nem imagina o tamanho do problema que eu tenho com a minha namorada, com o meu namorado. Ou talvez você tenha com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, um problemão de família, ou até mesmo uma enfermidade. Isso são montanhas que estão diante de nós. São montanhas que se levantam em nossas vidas. Jesus mesmo disse, nesse mundo tereis aflições. As aflições você pode entender como grandes montanhas. Agora veja, Jesus diz assim, se nós tivermos fé, nós podemos dizer para este monte, saia daqui e vá para colar. Tire uma montanha da frente. Então o que ele está dizendo para nós hoje, se você tiver fé suficiente, se você crê, aquele chefe ali no teu trabalho, pode deixar de ser um problema. A tua questão com o seu namorado, a tua namorada, pode acabar amanhã. A tua questão familiar pode se extinguir rapidamente. A montanha pode sair da tua frente, desde que você tenha fé. Agora o que acontece? Nós temos obstáculos diante de nós. Nós temos barreiras que nos impedem de acreditar nesse poder, de acreditar que a montanha pode ser removida. Eu vou dar exemplos para você. Certamente isso já aconteceu contigo. Quem aqui já não teve vontade de fazer uma dieta e perder alguns quilos? Aí você diz para você mesmo, eu vou perder 5, 10 quilos. Vou fazer uma dieta. Vou comer menos massa e menos doces. Aí você faz isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto você já dá uma beliscadinha, no quinto você já experimenta algo no almoço, no sexto dia você já está comendo normalmente massas, doces, como de hábito. Ou de repente você faz uma promessa de ler a Bíblia. Você diz assim, todas as noites eu vou chegar em casa e vou ler a Bíblia. 1 hora de leitura, meia hora.
E de repente você faz isso na segunda, na terça, na quarta-feira. Na quinta você chega em casa, você lembra que tem um seriado da Netflix, você vai lá, liga a televisão e não consegue mais ler a Bíblia. E aí por diante, não mais na quinta, na sexta e no sábado, acabou a leitura bíblica porque o seriado da Netflix apareceu. Isso é normal, queridos, são obstáculos. A vontade de comer doce, como a vontade de assistir um seriado na Netflix, acabam sendo maiores do que o desejo de fazer uma dieta ou até mesmo de ter uma leitura bíblica. Isso acontece conosco também na questão da fé. Existem sentimentos, existem coisas dentro de nós que acabam sendo maiores do que a nossa fé, que acabam dominando o nosso desejo, o nosso espírito e o nosso fato de poder crer, e aí não conseguimos ir adiante e não conseguimos vencer aquilo que está diante de nós. Com isso, nós não cremos e, consecutivamente, não vencemos. E aí, as montanhas não são removidas e os problemas permanecem ali. Por quê? Porque os obstáculos, a vontade de comer doce, a vontade de ver um seriado na Netflix está lá maior do que a nossa fé. Eu vou dar agora, de forma prática, quais são esses sentimentos. Até mesmo na vinheta eu já coloquei, eu falei a respeito deles. E eu vou começar com o medo. O medo é um grande obstáculo, querido, que te impede de crer. Sim, o medo. Isso sabe por quê? Porque o medo, ele é paralisante. O medo nos congela. E eu me lembro perfeitamente que eu já falei isso a respeito dos jovens aí, Juliaí. Eu já discuti, nós já falamos a respeito do medo. E você vai se lembrar desse exemplo, você que esteve lá, que eu disse que quando nós temos o medo, nós perdemos muitas vezes a capacidade de raciocinar. Eu sei que se o Torres agora parar esse vídeo e chamar alguém aleatoriamente e pedir para pegar o microfone e colocar aí na frente de todos vocês, chamar um jovem, e dar o microfone para esse jovem e perguntar para ele, eu quero que você diga o seu nome e onde você mora. Tem pessoas, vão existir jovens que vão pegar o microfone na mão e vão começar a pensar assim, nossa, meu nome, aonde eu moro. E vão ter dificuldade para dizer o seu nome e o seu endereço. Sabe por quê? Porque é o medo. O medo apavora, congela. Sabe que nós ficamos com medo de sermos humilhados, com medo de sermos ridicularizados, com medo de dizermos e fazermos alguma coisa ruim e errada, e sermos de alguma forma denegrir a nossa imagem diante de todos. Então muitas pessoas têm pavor de falar em público por essas razões que eu citei. Então veja, como o medo nos congela, apavora e nos impede de agir e de pensar, é assim muitas vezes em relação à nossa fé. O medo nos impede de agir, nos impede de irmos até Deus. Olha, com a campanha da Arca, nós estamos sendo estimulados. Nós estamos sendo levados a pensar em coisas que precisamos vencer, em coisas que queremos e que queremos alcançar diante de Deus. Então, para que possamos alcançar aquilo que estamos pensando em fazer como pedido para colocar na Arca, nós temos que vencer o medo. O medo do quê? O medo de vencer. O medo de ir além. O medo de chegar em lugares altos que muitas vezes você acha que não é capaz e que não pode. Eu vou dar exemplos práticos para você. Muitas vezes você pensa assim, eu quero um emprego novo. Eu vou colocar na Arca o meu pedido. Eu quero um emprego naquela empresa, que é a melhor empresa de Jundiaí. Coloca até o nome da empresa, ou empresa de São Paulo, eu quero trabalhar naquela empresa. E de repente, o que acontece? Aparece a oportunidade. E você envia um currículo, eles te chamam, você faz 1, 2 entrevistas, e daqui a pouco você recebe uma mensagem que você foi aprovado no processo seletivo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na tua empresa, onde você trabalha atualmente, pedir demissão, dizer para o seu chefe que você está saindo. E aí o que começa a acontecer na tua mente, no teu coração? O medo apavorante. Você pensa assim, mas será que eu vou gostar da outra empresa? Mas será que eu vou gostar do meu outro chefe? Mas será que eu vou me habituar no transporte para chegar e vir embora? Vão começar a existir tantos serás na tua cabeça, você vai pensar em tantos problemas que podem acontecer, que aquele monte de questões, aquela quantidade de questões, aquele medo, ele vai ser superior à tua fé. E o que vai acontecer? Você vai dizer para aquela empresa, naquele processo de seleção, você vai dizer, eu não posso aceitar esse emprego. E aí você vai permanecer naquele emprego que você não queria. E você vai dizer não para aquele pedido que você colocou na Arca. Sabe por quê? Por medo. E de repente,
Acontece a mesma coisa para aqueles que querem se casar, fica com medo, o medo de entrar num relacionamento com um namorado ou namorada e serem um casal, e de repente tem o medo de não dar certo por uma e outras questões. Isso acontece em relacionamentos, no namoro, ou de repente no ministério. O pastor Clóvis te chama e te coloca o ministério em tuas mãos para que você possa liderar na igreja. E o que acontece? Você diz para o pastor Clóvis, olha, eu não quero porque eu não tenho capacidade. Sabe que na verdade existe lá dentro do teu coração o medo de falhar, o medo de errar, o medo de ser humilhado, o medo de chegar diante daqueles que estão contigo nesse ministério e não corresponder à expectativa deles. E aí aquele medo apavorante faz com que você diga não. E aí o que acontece? Aquele ministério, muitas vezes que você sonhou, fica para trás por causa do medo, porque você se apavorou. Sabe, me ouvindo agora, talvez você tenha lembrado de alguém que teve medo. Alguém que foi desafiado por Cristo, recebeu uma orientação do Pai, de Jesus, mas falhou por medo. Você se lembrou? Quem na Bíblia teve medo e teve medo afundando? Foi ele mesmo, Pedro. Você sabe, os discípulos estavam no barquinho e viram Jesus. Na verdade não sabiam que era Jesus. Jesus veio em direção àquele barco andando sobre o mar. Jesus estava na costa. E Jesus foi até o barco andando sobre o mar. E os discípulos viram e ficaram apavorados porque eles pensaram que era um fantasma. E Jesus gritou e disse assim, não é fantasma não! Vocês estão assistindo muito filme de terror. É muita Netflix na tua cabeça. Sou eu, sou Jesus. E aí os discípulos, é Jesus, e Pedro, né, como sempre, audacioso, precipitado, falante. Aí o que ele fez? Ele já gritou lá, mas Jesus, se é tu, faça com que eu ande sobre o mar. Jesus imediatamente disse, então Pedro, venha andando sobre o mar. E aí Pedro se lançou sobre as águas e começou a andar. Mas lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 14, eu só vou ler o verso 30, mas você pode ler o texto todo a partir do 25. Lá no verso 30 diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro, sentindo o vento forte, enquanto estava andando sobre o mar, teve medo e começou a afundar. Veja, Pedro estava andando sobre as águas, acompanha o raciocínio, e de repente ele começou a sentir aquele vento, ele começou a pensar, olha, mas eu sou um ser humano. Um ser humano não pode andar sobre as águas, existe a lei da gravidade. Ele afunda, e eu sou um pescador. Eu conheço esse mar, eu conheço que aqui é muito profundo. Se alguém cair nessas águas, acabou, vai morrer afogado. Então, a hora que ele começou a pensar, eu sou ser humano, e eu não posso andar sobre as águas, ele começou a pensar na sua humanidade, e esqueceu do ser divino, do Todo-Poderoso, que havia mandado a ele andar sobre as águas, a divindade de Cristo. Ele começou a afundar. Porque ele olhou para a sua humanidade e não para a divindade de Cristo. Veja, meu amado, o medo faz com que você olhe para a sua humanidade, para a sua limitação, para a sua incapacidade, e faz com que você deixe de andar. Então, nessa campanha da Arca, seja audacioso, seja corajoso, pense fora das fronteiras, pense fora daquilo que você possa fazer, pense alto, pense profundo, pense longe e desafie a Deus. Faça como eu já fiz muitas vezes na minha vida, dê murro da mesa, chute a porta, vá longe muito mais do que aquilo que você possa imaginar, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Então, meu amado, exercite a sua fé, diga não ao medo e continue andando sobre as águas, porque Jesus quer que você ande sobre as águas. Amém, amado? Mas veja, tem um outro obstáculo que pode te impedir também de andar sobre as águas. O medo é um deles. Mas sabe, tem um que pode pegar você direitinho. Sabe como é que se chama? Você já viu lá na vinheta. A baixa autoestima. Você sabe o que significa baixa autoestima? É alguém que não confia em si mesmo. É alguém que não valoriza a si próprio. É alguém que se olha no espelho e diz assim, olha, o seu valor é muito baixo. Você não pode vencer porque você não é capaz. Isso é alguém que tem baixa autoestima. E sabe como isso acontece? Talvez alguém que tenha sofrido uma grande decepção em sua vida. Muitas vezes alguém entrou num relacionamento e foi humilhado, foi traído, e de repente hoje não se sente mais na condição seguro para entrar num novo relacionamento. Ou talvez tinha um negócio, um emprego e perdeu, sentiu-se humilhado porque foi demitido no trabalho, teve necessidade financeira, teve que pedir ajuda. E hoje essa pessoa não tem confiança. Ela entra num trabalho e ela acaba errando porque ela não tem confiança em fazer as coisas.
ela é muito frágil e para qualquer coisa que ela vai fazer, ela tem medo de fazer e ela faz errado porque ela não confia em si própria. Ou talvez alguém que cresceu num lar muito repressivo, talvez você teve ou tem ainda pais que eram muito exigentes e ainda quando você era criança, quando você fazia alguma coisa errada, os teus pais te criticavam, te batiam ou te chamavam de nomes que eram depreciativos. Eu aqui na Europa, algumas semanas atrás, eu estava em um mercado e eu via uma família, eu não sei se era família, enfim, eles falavam português, eu não sei se era uma família de portugueses ou brasileiros, e eu vi a mãe olhando para a menina, uma menina de, sei lá, 7, 8 anos, e dizendo muitas vezes para ela que ela era burra. Eu não sei o que ela tinha feito, mas ela falou alto, e talvez como ela imaginava que ninguém entendia português, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu ouvi, e eu entendi o que estava acontecendo. Eu me coloco no lugar daquela menina, ela crescendo ouvindo aquilo daquela mãe. Eu imagino que se ela chamava no ambiente público a sua filha de burra, eu imagino que ela não faz dentro de sua casa. Então talvez você tenha crescido num ambiente repressivo, e você ouviu dos teus pais, muitas vezes, dizendo que você era incapaz. Quando você tirava uma nota abaixo da média, eles diziam que você era incapaz, que você era burro, que você era preguiçoso, desleixado. E aquilo ficou lá no teu subconsciente. Então hoje, quando você tem uma oportunidade diante das tuas mãos, quando Deus quer te abençoar, e quando você vai até Ele, você fala, Deus, eu quero ser abençoado porque eu quero esse emprego, porque eu quero um casamento, porque eu quero comprar isso, aquilo. Aquela vozinha lá no teu subconsciente diz para você, mas você não pode, porque você é incapaz, porque você não tem competência, porque você é preguiçoso, porque você é burro. E aí o que acontece? Você deixa de alcançar e você deixa de conquistar aquilo que Deus tem reservado para você, porque você tem baixa autoestima. Então eu quero dizer nesse momento, querido, preste atenção, jovem, naquilo que eu vou te dizer agora. Uma irmãzinha da igreja chegou para mim, a última vez que eu fui ao Brasil, isso já tem um ano, porque esse ano eu não consegui ir ainda por causa da Covid e restrições de viagens. O ano passado ela chegou para mim e falou, pastor, eu estou com uma dificuldade. Eu entrei numa escola para aprender informática, porque eu quero usar o meu computador e eu tenho dificuldade. É uma irmãzinha muito humilde, que cresceu num bairro muito humilde. E ela chegou para mim e falou, eu vou para a escola, eu vejo os outros alunos, as outras pessoas, e eu me sinto envergonhada, porque eu sou pior que todos eles. Eu não aprendo. A professora fala comigo, eu erro, e eu me sinto menor, inferior a todos os demais. Eu olhei para ela, Deus me inspirou a fazer algo. Olha que maravilhoso. Deus me levou a colocar a mão no bolso, sem que eu soubesse o que tinha no meu bolso. E sabe o que eu encontrei no meu bolso? Eu encontrei uma moeda de €1. Por alguma razão, eu coloquei aquela calça na minha bagagem e ficou uma moeda lá dentro. Eu tinha uma moeda de €1 no meu bolso. Olha o que Deus fez, amado. Eu peguei aquela moeda de €1 e eu mostrei para aquela irmãzinha e eu disse para ela o seguinte, falei, olha, essa moeda de €1, ela tem mais ou menos o mesmo peso e a mesma constituição da moeda de R$1. Se você pegar, ela pesa aí, vai X gramas, e é o mesmo metal, a mesma constituição. Não tem diferença nenhuma. Só que a moeda do euro, €1 vale 6 vezes mais. Presta atenção. 6 vezes mais que a moeda de R$1. Mas por que se ela tem o mesmo peso ou é feito do mesmo metal? Por uma única razão. O que está estampado na moeda de €1 é exatamente €1. E €1 vale mais que R$1. O que eu quero dizer, e eu disse para aquela irmãzinha naquele momento, eu quero dizer que o valor dela não estava na origem pobre, na origem humilde que ela tinha, que o verdadeiro valor que ela possuía não estava no bairro em que ela morava, na cor da pele, na forma do seu cabelo, ou até mesmo na forma humilde como ela se vestia. Mas o verdadeiro valor dela estava naquilo que estava marcado em sua alma, que era o selo do Senhor Jesus Cristo. E que é isso que nos marca, amado. Então quero dizer para você, jovem, presta atenção, mais uma vez, aquilo que faz você ser diferente no teu ambiente de trabalho, na tua escola, no teu bairro, dentro da tua família, na igreja, no teu ministério, querido, não é a tua capacidade física, não está relacionada à tua humanidade. A tua capacidade, aquilo que te faz vencer, está relacionado com aquilo que é divino em você, com aquela marca que é espiritual, meu amado. Presta atenção naquele
O que aconteceu com Pedro quando ele atravessava o mar? Ele olhou para a sua humanidade e começou a afundar. Se ele tivesse olhado para Cristo, na ordem que Cristo tinha dado, ele tinha continuado andando e tinha seguido e encontrado Jesus por cima das águas. Mas ele afundou, errou, pereceu, porque ele pensou na sua humanidade, falhas e incapacidade. Presta atenção. Talvez você tenha sido... você não tenha crido naquilo que Deus tenha te dado. Talvez você tenha sido levado para a sua baixa autoestima, como eu disse antes, pelo teu histórico, pela forma como foi criado. Mas Deus está dizendo hoje para você que você tem que vencer a baixa autoestima e tem que vencer, meu amado. Creia, você tem um obstáculo, uma montanha muito grande diante de você. Não importa, amado, você vai vencer. Não pela tua capacidade, mas por aquilo que está na tua alma, por aquilo que representa Cristo em tua vida. Amém, meu amado? Esta é a palavra que Deus tem para você hoje. Então você vai vencer mais um obstáculo. Você venceu o medo, agora você está vencendo a baixa autoestima. E eu quero citar rapidamente mais 2 obstáculos que você tem que vencer também. Preste atenção. Quais são os próximos? Veja o próximo qual é e que você tem que vencer. A preguiça e os maus hábitos é um dos obstáculos que nós temos que vencer. E por quê? Todos nós, de certa forma, temos um nível de preguiça em nós. Até os animais sentem preguiça. Quando eu olho para os meus cachorrinhos aqui em casa, eu tenho uma deitada aqui do meu lado, porque quando eu fico aqui no quarto, ela ama ficar aqui comigo. Então ela fica deitadinha, fica quietinha aqui. Então veja, até os animais têm preguiça. É algo natural que nos leva a poupar energia, reservar energia para os momentos em que mais vamos necessitar. Então, quem que não gosta de dormir até um pouco mais tarde, de deitar um pouquinho depois do almoço, de fazer alguma coisa mais relaxante? Todos nós. A questão e o problema que pode se tornar um obstáculo quando a preguiça passa a ser em demasia em nossas vidas. E a preguiça vai nos levar a deixarmos de fazer coisas importantes que temos que fazer em nossas vidas. Então veja, de repente você colocou diante do Senhor, você tem um pedido e você vai colocar na arca um ministério na igreja. Então você quer ser o líder do ministério. Então presta atenção. Para você ser líder de ministério e desempenhar um papel e fazê-lo de forma boa, você tem que ter dedicação. Isso significa que você vai ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Isso significa que você vai ter que se preparar em casa, estudar, se é músico, ensaiar, você vai ter que ir para uma escola, você vai ter que fazer alguma coisa que é extra, adicional. Isso para o teu ministério ou para qualquer outra coisa. Se for eventualmente para que você fale um outro idioma, para que você se forme na universidade, para que você tenha o emprego dos seus sonhos, significa que você vai ter que fazer algo adicional. Isso significa que você vai ter que vencer a tua preguiça. Isso significa estudar horas a mais. Isso significa fazer aquilo que a grande maioria muitas vezes não faz. Então, meu amado, um obstáculo a ser vencido é a preguiça. E eu falo aqui de preguiça e maus hábitos. E quais são os maus hábitos? Eu não sei o tempo que você gasta, por exemplo, com mídias sociais. Talvez chegou a hora já, jovem, de você colocar uma disciplina em tua vida. A dizer para você mesmo que você não vai ficar mais do que X minutos em uma mídia ou outra mídia social. Que você vai usar aquele tempo para ler um livro. Ler é importante. Eu sei que culturalmente nós brasileiros não lemos muito, porque nós não fomos ensinados, estimulados a ler ainda lá na escola, na pré-escola, ou depois de adultos. Mas veja, a leitura é algo muito importante. Eu aprendi a ler depois de adulto. Ler pode transformar as nossas vidas. Então veja, querido, talvez chegou a hora de você reduzir o teu tempo de mídia social, mudar alguns hábitos e dedicar um tempo à leitura. A leitura bíblica, um livro sobre um tema que pode ajudar na tua vida espiritual, um livro que pode abrir os teus horizontes em relação à tua vida profissional. Enfim, existe tanta coisa que você pode usar o teu tempo para se dedicar. Eu falei no começo que existe a questão de um seriado na Netflix. Quem não gosta? Eu gosto. Tem hora que eu começo a assistir um seriado, eu amo seriados que falam a respeito de história, eu amo documentários, já assisti inúmeros a respeito de história aqui na Europa, porque a Europa tem muita história, então eu quero conhecer. Então eu fico lá, eu começo a assistir, eu quero ver o final. Eu entendo, eu sei como isso é. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu quero lhe dizer que você tem que ser disciplinado. A disciplina envolve muitas vezes, querido, ter um horário correto e determinado para você fazer coisas importantes para a tua vida. Então vença a preguiça, aquilo que faz
não usar o teu tempo em coisas importantes que você deve fazer, como os maus hábitos que podem estar te afastando daquilo que você tem que efetivamente fazer. E olha, para terminar, o último aspecto que eu considero também de grande relevância e como um obstáculo para a nossa fé que você tem que vencer. Sabe qual é? A arrogância. Arrogância, pastor? Exatamente. Muitas vezes nós não cremos em Deus e não seguimos a orientação que Ele nos dá porque nós somos arrogantes. Então imagine que você está na campanha da arca, que você coloque lá um pedido, e esse pedido seu, vamos dizer que é um pedido para que Deus faça um direcionamento na tua vida e no teu relacionamento em relação ao teu futuro. Vamos imaginar até mesmo um namoro, que Deus coloque para você, diante de você, uma pessoa que pode ser o teu marido ou tua esposa no teu futuro. Você coloca lá um pedido, a tua vida amorosa, teu relacionamento, eu não sei. E de repente passa lá a campanha da arca, você fez o teu pedido, você colocou, foi diante do Senhor, fez uma oferta e já passou, e de repente o que acontece? Deus, Ele traz uma pessoa próxima de ti. E de repente você percebe, começa a olhar para aquela pessoa, ela se aproxima, você percebe que começa a haver alguma coisa entre vocês. E o que acontece? Você começa a olhar para aquela pessoa e você começa a analisar, de repente com o teu critério, você tem uma lista de critérios que você entende que tem que ser satisfeitos para que essa pessoa possa ser o seu namorado, o futuro esposo ou esposa. E muitas vezes Deus está colocando ao teu lado alguém que Ele preparou para a tua bênção, mas que talvez não seja alguém maduro ainda. Alguém que não chegou no nível, no patamar que você espera ou imagina que seja o patamar ideal para a tua vida. Eu quero dizer, meu amado, que talvez você esteja sendo arrogante, imaginando que você possa ser melhor do que Deus ao fazer as tuas escolhas. Olhe para aquilo que Deus tem feito na tua vida. Entenda que Ele pode estar preparando o caminho para você, abrindo um caminho, abrindo uma porta, e você tem que tentar entender e simplesmente deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer em tua vida. Eu costumo dizer à minha esposa, eu falo isso brincando com ela, como falo aos meus filhos, que eu não sei o que a minha esposa viu em mim. Eu era um menininho, magrinho, só tinha nariz. O meu nariz é grande até hoje, você pode olhar. Mas naquela época eu era magrinho, menorzinho, e o nariz ficava maior ainda. E eu digo para ela assim, poxa, o que você viu em mim? Namorar aquele menino narigudo, não tinha nada, né? Um menininho lá perdido no meio da igreja. Ela já era pedagoga, professora, e já tinha a vida profissional dela, a vida dela mais ou menos orientada, mas Deus nos uniu naquele momento. E então, eu entendo que muitas vezes você olha para um narigudinho, para uma narigudinha, e você fica pensando assim, mas esse não é para mim não, porque talvez você seja arrogante, você está sendo arrogante. Deus está dizendo muitas vezes para você, vai, e você está dizendo não. Isso pode acontecer em relação ao teu ministério na igreja. Deus fala, vai pela direita. Você fala, eu quero ir pela esquerda. Deus, de repente, chega para você, o pastor Clóvis, ou Torres, chega diante de você e diz assim, olha, eu preciso que você me ajude no ministério fazendo isso ou aquilo. Você fala, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer algo diferente. O que eu imaginei para minha vida era um ministério assim, assado. Sabe, meu amado, é ser arrogante. É dizer não para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. É olhar para aquilo que Deus está preparando para você e dizer não porque você se considera melhor que Ele. Meu amado, preste atenção. Isso pode ser um grande empecilho para a tua vida. Achar que você sabe mais do que Deus. Então não seja arrogante. Não pense que você sabe mais do que Deus. Eu, quando olho para a minha vida, eu vejo tudo aquilo que Deus fez e olho para onde eu estou hoje, aonde eu moro, aonde eu morei, os lugares que eu trabalhei e onde eu trabalho hoje, aquilo que eu faço, e eu começo a olhar para a minha vida e eu penso assim, se eu fosse orar pedindo para que Deus me desse aquilo que Ele me deu, eu nunca, meu amado, eu nunca chegaria a 1% daquilo que Deus me deu. Isso que eu quero dizer para você, eu não teria a capacidade de pedir. Porque muitas vezes você faz pedidos, você pede coisas baseado naquilo que você conhece, né? Naquilo que você já viveu. Então, o teu pedido ele é limitado, ele é pequeno, porque o teu mundo é pequeno. Agora imagina o que Deus conhece, aquilo que Ele já viveu, aquilo que Deus vê. Então a capacidade de Deus fazer algo para você é muito maior do que aquilo que você pede. Então, deixa Deus agir na tua vida. Eu quero dar um exemplo para você que me veio à mente agora, eu vou compartilhar. Eu era um jovem, adolescente, eu sempre gostei de assistir
aos domingos de manhã, Fórmula 1. Então eu cresci assistindo, eu via, cheguei a pegar um pedacinho, um pouquinho do Emerson Fittipaldi correndo, aí eu via Nelson Piquet, aí eu vi o Senna. Eu cresci vendo o Senna correr domingo de manhã. E eu assistia as corridas e eu pensava no seguinte, todos conhecem o Galvão Bueno, que é o narrador da TV Globo, e eu pensava assim, nossa, que trabalho que tem o Galvão Bueno, e que trabalho legal. Cada final de semana ele está num país diferente, e ele vai lá só para narrar aquela corrida. E eu pensava assim, um adolescente ainda, olha lá, eu pensava assim, nossa, eu queria ter um emprego desse, que eu pudesse viajar o mundo inteiro, cada final de semana estar num país diferente. E é interessante porque eu já preguei a respeito disso. Procura aí no YouTube, talvez aí na Igreja de Jundiaí você vai encontrar uma mensagem dessa, ou que eu já preguei aqui na Europa, chama Os Sonhos de Deus. E Deus, ele trabalha nas nossas vidas dando sonhos para nós, nos nossos sonhos. Então lá na infância eu tinha um sonho. E quando eu olho para mim hoje, o meu trabalho hoje, eu moro aqui na Bélgica, mas eu não tenho cliente na Bélgica. Isso significa o quê? Que eu só estou alocado na Bélgica, porque eu tenho um escritório muito grande da empresa que eu trabalho aqui na Bélgica. Mas eu estou toda semana, tirando a Covid à parte, quando não estou confinado, eu estou viajando. Essa semana eu trabalhei na Polônia já. Depois de vários meses em casa, eu já trabalhei na Polônia essa semana. Mas veja, cada semana eu estou num país diferente. Porque meu trabalho é nesses países. Eu trabalho em todo o leste europeu, desde Portugal até a Rússia, países africanos. E agora, a partir da segunda quinzena desse ano, eu estou no Oriente Médio. Né? Então, veja, toda semana eu estou num país diferente. É o meu trabalho hoje. E eu olho lá para o passado, para a minha adolescência, aquilo que eu pensava assistindo as corridas de Fórmula 1 na Globo, e, de certa forma, tendo um ciúmes, se existem ciúmes positivo ou bom, eu tive um ciúminho do Galvão Bueno, e olho para a minha vida hoje, Deus me colocou para fazer alguma coisa que eu sonhava fazer. E sabe do mais legal nessa história? É que a empresa que eu trabalho ainda me paga para fazer aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. Não é legal isso? Então veja, você tem os seus sonhos, mas deixa ele fazer. Eu nunca imaginei que Deus poderia me trazer aqui para a Europa, eu nunca pedi, nunca orei pedindo para que eu saísse do meu país, nunca pensei nessa possibilidade, até o dia que eu fui convidado a trabalhar na Europa. Então eu orei, fui diante do Senhor, e eu entendi que seria a vontade dele, e eu aceitei, e foi também uma decisão muito importante na minha vida, que a fé esteve envolvida. Então, queridos, não seja arrogante, não ache que você saiba mais do que Deus, não pense que você saiba mais do que Deus. Deixe ele agir na tua vida e aceita aquilo que ele tem colocado diante de você, jovem. E aproveite a campanha da Arca. Acompanhe este momento em que a tua fé tem sido estimulada e deixe Deus trabalhar para que você seja alcançado. Amém, queridos? Nesse momento, eu queria orar pela tua vida. Eu sei que nas próximas semanas você vai estar construindo os teus pedidos. A tua fé vai estar sendo estimulada. Hoje foi mais uma oportunidade dela ser estimulada, e ela vai continuar sendo estimulada em todos os cultos a partir de agora, nas semanas de campanha da Arca. E os seus pedidos vão ser construídos, porque Deus vai estar colocando no teu coração aquilo que você tem que pedir. Foi isso que eu sempre fiz na campanha da Arca, e colocava lá uma listinha de pedidos, e sempre guardei comigo e tenho os meus pedidos comigo. E aí, conforme eles vão acontecendo, eu vou clicando, vou dizendo, alcancei, e qualquer dia eu posso até mostrar para você minha lista de pedidos alcançados, e eu quero dizer para você que sempre Deus deu mais do que aquilo que eu pedi, né, na campanha da Arca. Então, Deus vai estar construindo esses pedidos, e eu quero orar por você agora, para que você saiba aquilo que você vai colocar diante de Deus, e você abrace a tua fé, e você vence todos os obstáculos que podem estar diante de você. Então, feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por cada jovem que me ouve agora, Jesus. Eu sei que tu colocaste cada um deles agora aí na igreja, ou pela internet, ouvindo e assistindo esse culto, para que fossem tocados por ti. Deus, que a tua palavra realmente toque, Senhor, e que hajam, Senhor, ações, atitudes nesses corações, Pai. Que eles vençam, Pai, o medo, que eles vençam a baixa autoestima, a preguiça, Senhor Pai, maus hábitos e a sua própria arrogância, e possam crer e vencer, e que os montes que estejam diante deles, ó Pai, sejam tirados e que a vitória seja dada, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, ó Deus, e pela vida de cada um, em nome de Jesus.
Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Um abraço enorme para vocês, um abraço à distância. Se a gente tivesse fisicamente presente, a gente não podia se abraçar, mas a gente pode fazer aquilo, né? Aquele abraço. Abraço muito apertado em cada um de vocês. Eu amo a cada um. Eu sei que Deus tem um ministério, algo profundo para fazer na vida de cada um. Às vezes eu converso com jovens que nós estivemos juntos há mais de 10 anos aí na igreja, e eu vejo o que Deus fez na vida deles. Eu tenho certeza que Deus trabalhou muito na vida de cada um, como está trabalhando na vida de vocês. E eu tenho certeza que esta campanha, como o teu relacionamento dentro da igreja, como a tua vida com Deus, meu amado, vai fazer com que você seja um vencedor. Não deixe de lado aquilo que Deus tem te dado e continue seguindo naquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Abraço enorme, agradeço ao Torres pela oportunidade mais uma vez, ao pastor Clóvis, aos demais pastores, a pastora, a todos um grande abraço, aos evangelistas, a todos na igreja. Um beijão enorme, que Deus os abençoe, saudades. Eu espero estar proximamente com vocês, fisicamente, né? Que assim Deus me permita. Um grande abraço, Deus os abençoe. Amo a todos de maneira imensa. É isso aí, galera. Cara, que mensagem top, mano. Mensagem abençoada. O pastor compartilhou vida com a gente. Na realidade, o pastor sempre teve grandes experiências na campanha Arca da Conquista. E hoje, ele pode compartilhar um pouco com a gente, cara, daquilo que ele viveu. E eu tenho convicção que Deus vai nos levar a viver grandes experiências e que Deus está nos formando através dessas experiências da Arca da Conquista. Então, cara, que Deus te abençoe, que essa mensagem edifique a sua semana, mas edifique a tua vida. E quero te lembrar, semana que vem tamo junto, hein, cara? Chama alguém, arrasta alguém, e semana que vem a gente vai estar aqui de novo, né, adorando, glorificando a Deus, porque Deus tem muito mais pra gente e a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem pra gente. Então volta, eu tenho certeza que você tá com saudade da tua família, da tua casa, e a gente continua. Fé em meio ao caos, essa série que vai abençoar cada vez mais a tua vida. Tamo junto!